Muito bom dia a todos vocês, que espero que esteja tudo ok aí, você esteja aí me ouvindo. Se você está me ouvindo, dá aí um ok aí para mim aí, veja como é que tá aí as imagens, veja como é que está aí o áudio, se tá ok aí, se dá para ouvir, se dá aí um ok para mim aí, ok? Agradeço de todo o coração a você que está nos dando esta honra, né? Fico feliz por você estar nesta manhã junto comigo. Dá teu like aí, dá teu ok aí para mim, para que eu possa mandar um alô aí todo especial aí para você, tá bom? Obrigado mesmo de todo o coração. Dá teu ok aí para mim. Pelo menos eu tô aqui vendo que o feedback aqui tá bom. Muito bem. Vou baixar aqui um pouquinho aqui. Agora sim. Quero mandar um alô todo especial aí para você que está nos dando esta honra de estar nos ouvindo nesta manhã. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela vida aqui do Roberto, né? O vídeo nosso, vou aqui afastar aqui um pouquinho aqui a câmera. José Roberto, isso, José Roberto, está nos dando esta honra de nos ouvir. Dá teu like aí, dá teu comentário aí, para que através do chat a gente possa estar sabendo quem é que está nos dando esta honra de estar nos ouvindo nesta manhã. Muito bem. Eu quero trazer para vocês aí um estudo maravilhoso aí para você, né? Vá dando seu like, vá compartilhando, que é um tema muito bom, é um tema de despertamento, é um tema que realmente vai nos deixar de orelha em pé sobre as estratégias que o inimigo está usando para nos tirar do foco de Deus. E eu quero trazer aqui como um exemplo realmente de uma pessoa na Bíblia, que é chamado Adoni-Bezek. Você já ouviu falar desse rapaz chamado Adoni-Bezek? Eu quero falar aqui apenas 3 estratégias de Satanás. E quem foi Adoni-Bezek? Aqui estamos falando de batalha espiritual, de luta, que às vezes não é contra a carne, nem é contra o sangue.
não é contra as pessoas, não é contra a pessoa que está do teu lado, mas é contra uma influência espiritual invisível que está realmente atingindo famílias, atingindo igreja, atingindo realmente, né, todo um clã, né, ao ponto de realmente trazer divisões, discórdia e por aí vai. Nesta manhã eu quero aqui aproveitar, trazer para você estas estratégias, né, que estão sendo usadas para realmente te desfocar do plano e da vontade de Deus na tua vida. Bom, eu quero aqui aproveitar, vou ter que pegar aqui a Bíblia. Está lá em Juízes, no capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Pronto, achei. No versículo 4 ao versículo 8. Talvez você não seja evangélico, mas com certeza vai interessar muito a tua pessoa. Olha aí, irmã Fabíola Souza, a paz do Senhor, irmã Fabíola, que Deus te abençoe, você maravilhosamente. Irmã Fabíola, que Deus te dê aí vitória. Juízes capítulo 1, no versículo 4 até o versículo 8. Poucos versículos para você meditar nesta manhã junto comigo, tá bom? Vamos lá aqui. Não quero tomar muito tempo de vocês, com certeza vocês estão aí fazendo almoço. E eu quero aqui aproveitar aqui esses poucos minutos, trazer as 3 estratégias de Satanás que está tentando para querer realmente prejudicar, desvirtuar a igreja. Quando eu falo igreja, não falo de um grupo, mas falo das individualidades que soma e torna-se um corpo de Cristo, que é chamado de igreja. No versículo 4 até o versículo 8, olha o que é que o texto diz para você nesta manhã. Diz assim: e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram, e deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e o feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram, e o prenderam, e lhes cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra a Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. Muito bem, vamos aqui aproveitar aqui o ensejo de falar as 3 estratégias principais, né, que vamos abordar aqui num rápido estudo para você nesta manhã. Vamos lá. A primeira, a segunda, calúnia contra os líderes espirituais. Terceiro, a síndrome de Adoni-Bezeque. Quem foi Adoni-Bezeque? Muito bem. Observe que a primeira estratégia que o inimigo ele usa para querer dividir, a Bíblia diz que divisão ela enfraquece. Reino dividido não pode subsistir. Então a primeira estratégia de Satanás contra a igreja foi a pressão. Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos,
você vai entender perfeitamente isto. Quanto mais pregava o evangelho, maior era a pressão contra os cristãos do primeiro século. Temos vários exemplos de pressão na Bíblia e também dentro da história secular. Alguns exemplos, por exemplo, a Bíblia diz que um jovem chamado Estevão foi morto por pregar o evangelho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Olha, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem. Quanto mais pressão eles colocavam nos cristãos da época, mais eles pregavam o evangelho e a obra de Deus crescia. Estevão é apenas um exemplo do livro de Atos. Houve realmente muitos outros exemplos, muitos que morreram por levar o evangelho. Nós sabemos que no período aí dos anos 300 também, houve também aí uma influência religiosa, né, para realmente pressionar a forma de como, para querer dividir, para querer enfraquecer, para querer acabar o projeto de Deus. Ele não pode de forma alguma. O que Deus ele prepara dentro da história, um indivíduo ou um grupo de pessoas para um objetivo, realmente a obra ela não para. A paz do Senhor, pastora Valdeline Macário, Ivan Machado Chimendes, que bênção, né? Roberto Mesquita, glória a Deus. Muito bem, então houve uma perseguição muito forte para tentar realmente negar a fé em Jesus. Eles pregavam o evangelho, tinha um norte que era pregar o Filho de Deus, gerando assim boas novas de salvação através deste homem chamado Jesus Cristo. Então houve esta perseguição para que realmente o povo pudesse negar a palavra de Deus. Pegaram as crianças da época, arremessavam contra as paredes, estouravam a cabeça da criança. Então era um martírio terrível na época. Muitos imperadores lançavam os cristãos na arena para que realmente os leões assim o devorassem. Então a perseguição era tremenda. Eu quero deixar você aqui consciente qual foi o processo para que hoje a igreja pudesse alcançar o sucesso. E como é que hoje o inimigo está usando uma estratégia para querer realmente que você venha negar a fé, que você venha desistir do teu propósito, para que tu venha desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Eu não sei qual é a perseguição, eu não sei qual é a pressão que você hoje está sofrendo. Nós sabemos hoje a luta psicológica que hoje não somente o evangélico, o não evangélico, o cristão e o não cristão estão realmente sofrendo uma pressão psicológica que muitas vezes se faz necessário o uso do suicídio para tentar abafar ou querer apagar a dor da alma. Mas é importante compreender, é importante você cristão entender, é importante você que está me ouvindo nesta manhã compreender que o caminho de alcançar a verdadeira paz, o verdadeiro sossego da alma, o verdadeiro alívio, está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então houve esta perseguição, houve esta pressão, mas nós sabemos que mesmo muitos morreram. Eu até gosto de dizer, quando um cristão tombava por causa da morte, da pressão, da perseguição,
Morria um, nascia dois. Matava dois, nascia quatro. Matava quatro, nascia oito. Porque isso não era projeto humano. Isso era um projeto divino. E projeto divino não tem coisa da terra, nem debaixo do céu, e nem abaixo da terra pode parar. O projeto divino é um projeto vencedor. O segundo, a estratégia do inimigo foi calúnia. A história diz que muitos líderes, pastores, padres da época caíram em adultério, fornicação, em outras obras da carne. Esta foi a segunda estratégia, foi parar os líderes, pois quando eles paravam, automaticamente a igreja também parava. Ei, não deixa teu foco. Foi a segunda estratégia, foi a calúnia. Se você olhar as histórias, quantos líderes, pastores, padres da época caíram em adultério. Foi a segunda estratégia do inimigo. Porque o inimigo sabia que se parasse o líder, a igreja parava. Realmente a igreja, ela é o corpo. O líder, ele é a cabeça. Eu sempre gosto de conversar aqui em casa que a igreja é o espelho do líder. Aquilo que o líder é, a igreja é. Observamos que em vários tratados, como de Hermes, isso há 150 depois de Cristo, Justino Marte, no ano 160 depois de Cristo, Tertuliano, 197 depois de Cristo, Antenágoras, 170 depois de Cristo. Diz que padres, pastores, líderes da época caíram na fé. E com isso muitas igrejas fecharam. Mas agora, um ponto que a igreja parou de olhar para os outros e começou a olhar para a igreja. Começou, melhor dizendo, olhar para a palavra. Aí a promessa do Salmo 91, do versículo 7 diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A segunda estratégia de parar a igreja também não funcionou. Hoje, quando alguém cai, oramos por ele. Nós não nos desviamos, mas oramos, intercedemos, nos colocamos na brecha. Este é o propósito, essa é a identidade. Quando um líder da época caía, a igreja também caía. Aí Deus usa estratégias, como também o inimigo usa estratégias para querer realmente fechar a igreja, abafar a igreja. Mas Deus, é como diz aqui a nossa linguagem popular, Deus sempre tem uma carta dentro da manga. Então a estratégia do inimigo não funcionou. Realmente é natural muitas pessoas caírem. O que não é natural é aquele grupo que foca muito a sua visão na sua liderança, que realmente é um ponto de influência. Mas quando a igreja ela tem 2 pontos de visão. O primeiro ponto de visão é a sua liderança. O segundo ponto de visão é para a palavra. A palavra ela não falha. O líder que é natural, é limitado, ele pode falhar, ele é ser humano. Mas se eu foco só para um ponto X, o que dá mais apoio, suporte, é os 2 pés, a direita
e a esquerda. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o teu foco é o teu líder, é o teu exemplo, é a palavra, que é um grande exemplo. Unindo os dois, aí esta promessa vai dizer para você: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Mas tem um terceiro, que é a síndrome de Adoni-Bezeque. Observamos que a terceira estratégia que Satanás adotou para parar a igreja é utilizando a síndrome de Adoni-Bezeque. Aprenda mais sobre quem foi Adoni-Bezeque. Essa é a mais atual, lembrando que no nosso texto base, lá em Juízes capítulo 1, mas afinal, quem é Adoni-Bezeque? Algumas traduções falam um pouco sobre Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque são Senhor das estratégias, Senhor de Bezeque, já que ele era rei de Bezeque. Bezeque é a cidade. Meu senhor é Bezeque. Ele era rei dos cananeus. Segundo Costas, ele provavelmente é o mesmo Adoni-Bezeque, também mencionado no capítulo 10 de Josué, que reinou cerca de 1200 anos antes de Cristo. Depois da morte de Josué, as tribos de Judá e Simeão continuaram a conquista. Israelitas de Canaã, liderando um exército contra esse rei cananeu. A Bíblia diz que este homem derrotou 70 reis. A história secular diz que Adoni-Bezeque fazia amizade com seus inimigos. Adoni-Bezeque fazia amizade com seus inimigos e chegava perto dos reis. Quando estava sozinho com o rei da nação inimiga, ele cortava os dedos polegares. Ele fez isso com 70 reis da Bíblia, mencionado lá em Juízes capítulo 1. Mas qual é o objetivo de cortar os polegares dos inimigos? Vamos aqui aprender aqui um pouquinho. Adoni-Bezeque, ele cortava os polegares dos inimigos para que não pudessem pegar as armas, espada e escudo, para lutar. Então ele cortava os polegares. Nós sabemos que quando você, não é isso? Quando o rei não ia para a guerra, os soldados também não iam com a mesma motivação. A principal estratégia de Adoni-Bezeque era cortar os polegares dos dedos do pé e das mãos dos inimigos, para que eles não pudessem e não fossem para a guerra. Olha que coisa interessante. O que é que vamos aprender com isso aí? Uma curiosidade aí para você. O que acontece quando se perde os polegares das mãos? Uma pessoa que não possui os polegares das mãos tem muita dificuldade de fazer certas tarefas. Vou mencionar duas, pois é a mesma com elas que faremos nossa aplicação espiritual. Primeiro, a pessoa perde a identidade. Quando o dedo utilizado, qual é o dedo utilizado para registrar? O polegar. Existem outros meios para se registrar, porém, não tão bom quanto o polegar.
Segundo, a pessoa perde a habilidade e força. Pegar uma espada ou alguns objetos sem o polegar pode se tornar uma tarefa difícil, dependendo do peso. E aí, muitas vezes se torna até impossível. O que acontece quando alguém perde os polegares dos pés? Também tem duas lições maravilhosas que eu quero passar para você também nesta manhã. Primeiro, tira o equilíbrio do corpo. Devido à ausência do dedão, que é o dedão polegar, o corpo acaba se desequilibrando e às vezes durante a caminhada. Isso é biologicamente comprovado. Segundo, perde a capacidade de andar a longa distância. Uma pessoa que não tem um polegar, ela tem a capacidade reduzida para caminhar, fazer uma caminhada até 5 quilômetros. Agora, sem o polegar, essa pessoa chega até 2 quilômetros. Olha a redução da sua caminhada. Vamos fazer aqui uma aplicação espiritual e até pessoal do que nós podemos aprender sobre essas estratégias. Sempre é cogitado nas igrejas, nas religiões, que nós estamos numa batalha espiritual. E dentro desse campo de batalha, nós temos que ter consciência que existe o vencedor e o perdedor. E para ser vencedor tem que ter estratégia, tanto do reino da luz como também do reino das trevas. Agora, o que já vimos, a utilidade dos polegares, tanto dos pés como das mãos, vamos aplicar aqui um pouquinho para as nossas vidas. E a primeira aplicação dos polegares da mão, observe que fala da identidade. Satanás tem tirado a identidade dos servos de Deus. Nos últimos dias, hoje você não sabe mais diferenciar, porque os filhos de Deus aceitam chamados de qualquer coisa. Nós sabemos que nós somos geração eleita, povo escolhido, eleitos, sacerdotes. Nós temos uma identidade, nós temos a marca. Aí as filosofias influentes estão adentrando nas igrejas e nós estamos perdendo essa identidade. O cair é do homem, sabemos disso, mas o levantar é de Deus. Não perde a tua identidade. Diogo, não perde a tua identidade. Cristão que está me ouvindo, não perde a tua identidade. A segunda coisa que eu percebo, o que está acontecendo de hoje, você olha para o cristão. Eu me lembro de uma cena da dona Irani. Uma vez ela chegou a falar, disse assim: hoje eu sei a diferença entre o crente e o mundo. Na época hoje ela não está mais no meio de nós. E ela é católica. Ela dizia assim que havia uma diferença muito grande entre eles e a igreja. A igreja tinha uma identidade e nós precisamos ter uma identidade. Segunda coisa importante que eu quero falar para você nesta manhã: força e habilidade. Observamos que hoje não há mais força e não tem mais habilidade. Há uns tempos atrás, a gente colocava desafios para jovens. Os jovens aceitavam os desafios.
Me lembra aqui que permita-me contar aqui rapidinho um pouco da história. Não dá para contar tudo. Faltando aproximadamente uns 3 meses para começar um congresso de jovens. Isso no ano de 96. O ministério ali conversando comigo, o presidente tinha largado a presidência, o pastor Lime Silva colocou sobre a minha responsabilidade. Fizemos uma reunião. E dentro da reunião chegaram, olha, é impossível, você 3 meses, mais de 3 meses, não tem nenhum tostão para se fazer um congresso. E o certo é adiar. Eu coloquei esse problema diante da mocidade. De mocidade, está acontecendo isso. Dentro de uma verdade é desistir e adiar o congresso. E vocês, o que dizem? Eles em uma só voz falaram: vamos fazer o congresso. Eu disse: para fazer o congresso, nós temos que se esforçar, angariar fundos monetários para fazer esse grande congresso. O que nós devemos fazer? Aí eu disse: a primeira coisa, eu tinha um relógio muito lindo na época. Eu tirei meu relógio e pronto, vamos vender esse relógio aqui. De repente o Jorge começou a tirar os anéis de ouro, as coisas, botões. Vamos vender, pastor. O que mais devemos fazer? Temos que ir atrás de comida, porque vai vir muitos jovens de outras cidades e precisamos angariar comida. A mocidade toda saiu. Em 3 meses, aproximadamente, nós conseguimos fazer um congresso que tinha como tema: onde estais? Jovens, o que buscais? Essa é a palavra certa, o que buscais? Obrigado, mano Benir. Então o que acontece? Tinha força e habilidade, mas vamos fazer aqui uma visão introspectiva hoje, no século hoje, presente. Será que hoje nós temos essa força, essa habilidade? Então, gente, a segunda coisa que eu aplico nesta manhã, que quando uma pessoa perde os dedos, a força e a habilidade, Satanás tem tirado a força de muitos cristãos no dia de hoje. E a habilidade, não consegue mais pegar a espada, a Bíblia Sagrada. Não tem mais força para ler, para estudar, para buscar, para ter um verdadeiro avivamento, sem movimento, sem, como eu posso dizer, emocionalismo superficial, que não gera mudança, que não impacta a vida. Bom dia, meu querido amigo, irmão Joaquim Gilberto, lá de Belém do Pará. Olha aí, o polegar aqui servindo aqui, ó. E sem o polegar, gente, não consegue pegar a espada, a palavra de Deus, para ler, não tem habilidade para correr atrás do perigo e do pecado. Observamos que a segunda aplicação que eu aprendo aqui, diante desse estudo muito lindo, os polegares dos pés, o equilíbrio. Atualmente as pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Qualquer coisa é motivo para se afastar da igreja. Não se pode mais falar nada para ninguém, senão já é motivo para se afastar da igreja, deixar a igreja. Isso se chama desequilíbrio. Satanás tem feito isso com muitos cristãos. Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor para sempre. Vamos nos despertar. Segunda coisa, caminhada reduzida. A caminhada das pessoas na presença de Deus parece ter diminuído. Pessoas que oravam 1 hora por dia não conseguem mais nem orar 5 minutos. Quando o inimigo tira os nossos polegares dos pés, nossa caminhada com o Senhor é reduzida. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Assim como Adoni-Bezeque cortou os polegares dos seus inimigos para que eles não fossem à guerra, assim Satanás tem feito com muitos cristãos. Atualmente, embora Adoni-Bezeque fosse um estrategista e prosperou por muito tempo, chegou um dia que ele foi derrotado por Judá e Simão, melhor dizendo. Assim como ele foi derrotado por Judá, o nosso inimigo, Satanás, sempre será derrotado pelo leão da tribo de Judá. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vimos, realmente contemplamos que Satanás tem tirado os polegares das mãos e dos pés dos cristãos, levando assim no sentido espiritual. Muitos têm perdido a identidade. Que nesta manhã, que possamos nos despertar, que possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Manuel Souza, Raquel Alves, muita gente aí abençoada. Eu quero aqui aproveitar esse ensejo. Compartilha aí esta live aí para os teus amigos, para o teu grupo, sabendo que esta live ela vai ser direcionada também para o meu canal do YouTube, DR, abreviado Dr. Guilherme. Vai estar lá, vai estar num canal bem acessível a você. E se torna também membro do canal, porque todos os estudos que eu faço, tanto na área da psicologia, como na área da teologia, na área espiritual, do aconselhamento, eu estou colocando lá. É verdade, minha família. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor Deus. É importante isso mesmo. Não podemos parar. Não podemos de forma alguma, né, Raquel? De forma alguma. Temos que continuar a nossa batalha. Nós temos do nosso lado o leão da tribo de Judá. Aquele que não perde batalha. Não quer dizer que eu devo também me acomodar. Eu, como soldado de Cristo, você, como soldado de Cristo, tem que fazer o seu papel. Tua identidade. Pronto, daqui a pouco vou colocar aí o canal, Dr. Dr. Guilherme. Lá você se torna membro, acione lá o sininho, né? Dá teu like lá, dá teu comentário, se gostou ou não, vai ser tudo válido, é importante. Olha, quem foi Adoni-Bezeque? As 3 estratégias de Satanás. Vamos ter cuidado, amém? Que Deus abençoe a você que está me dando esta honra, que Deus dê vitória. Muita gente abençoada aí está entrando agora, né? Deixa eu ver quem foi que adentrou aqui, me permita aqui. Só aqui é muita gente. Raquel Alves, Fransquinha Silvia, é muita gente, olha aqui, gente. Deixa eu ver quem são as pessoas que estão nos dando esta honra, muita gente veio, maravilha. Vou colocar aqui o meu canal aqui, vou digitar aqui, para vocês estar participando aí comigo, tá bom? Pronto, deixa aí, botei aí, viu, meu canal, Dr. Diogo Guilherme. Vá lá, participe, né? Que Deus possa abençoar você aí maravilhosamente, todos vocês.
Muito bem, muito obrigado de todo o coração vocês. Compartilhe essa live aí para que ela possa chegar em muitos ouvidos, em muitos corações, para que esta palavra de despertamento chegue no coração de todos, tá bom? Que Deus abençoe. Não sei se a irmã Libeni quer cantar, se ela está disponível para cantar. Tá, irmã Libeni? Não sei se ela está querendo cantar hoje, se ela está inspirada. Se ela estiver aqui, ainda tem um tempinho ainda, irmã Libeni. Você quer cantar um louvor? Ela disse que não está espiada não, gente. Então vamos deixar para outro dia, né? Muito bom, gente. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia para todos. Fique com esta palavra de coração para coração, tá? Fique com Deus. Que a paz de Cristo seja com todos. Amém? Um abraço. Compartilhe. Visite o meu canal lá. Seja membro, participe. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.